Se tem um tema que divide as opiniões entre liberais e sociais, é a privatização. De um lado, os sociais dizem que o Estado deve ter o controle de alguns setores específicos e que privatizar é um absurdo. Com muita tristeza que eu volto à presidência da República enquanto a Petrobras privatizada. Na verdade, não a privatizaram, cometeram um crime de lesa-pátria contra o povo brasileiro. Do outro, os liberais dizem que a privatização é uma forma de aumentar a eficiência e se livrar das amarras do Estado. Quando o presidente Lula diz que o Estado faz melhor que a iniciativa privada, faz melhor que o mercado, eu pergunto, o que ele faz melhor? Mas enfim, qual deles está certo? Nesse vídeo aqui a gente vai entender um pouquinho sobre privatização e eu vou falar para vocês sobre um dos casos mais recentes do Brasil de uma empresa federal que foi privatizada, a Eletrobras. Bom, mas primeiro vamos entender aqui qual que é a diferença real da privatização e das empresas estatais, né, da estatização. Primeiramente, o objetivo delas é totalmente diferente. As empresas estatais não têm o lucro como objetivo necessário. Ele pode acontecer, mas não é necessário. De acordo com o governo, elas existem para garantir a segurança de setores estratégicos da economia. Além disso, já que a empresa não depende do lucro, ela pode ir para qualquer região do país, mesmo que a atividade não seja lucrativa. Então elas teoricamente atingem a maior parte da população. Já nas empresas privadas é totalmente diferente porque o lucro é o objetivo principal. Então naturalmente, como elas não têm um Estado para bancar elas por trás, essas empresas buscam a maior eficiência e maior competitividade no mercado, o que pode fazer com que os preços dos produtos ou serviços que elas prestam fiquem menores, mas tem a contrapartida de que talvez, isso na teoria, elas não atingiriam o grosso da população. Outro fator que difere demais são as fontes de recursos. Como eu já falei aqui, as empresas estatais não vão atrás do lucro, por quê? Porque elas têm um Estado por trás. Todos os impostos retirados do setor privado que a União arrecada podem ser redistribuídos para empresas estatais, então elas meio que têm dinheiro infinito. Enquanto isso, na iniciativa privada isso não acontece, ela depende única e exclusivamente do lucro que ela tem na sua própria operação. Por fim, outro fator que difere é a gestão da empresa. As empresas estatais podem acabar enchendo sua folha de pagamento mais do que o necessário, já que o objetivo principal não é o lucro e elas funcionam mesmo no prejuízo, já que o Estado está bancando por trás, elas acabam tendo um desincentivo para buscar a melhor eficiência possível. Não é que elas não têm a melhor eficiência, mas elas têm um desincentivo, já que você não depende do próprio lucro da operação. Isso já não acontece em empresas privadas. As pessoas que não são úteis em empresas privadas são cortadas mesmo porque elas não fazem bem para a empresa, elas não conseguem agregar na operação e, portanto, elas não devem estar lá. Bom, entendido tudo isso, vamos conversar um pouquinho exatamente sobre o caso da Eletrobras. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Ela atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia por todo o território nacional, de norte a sul. E a fatia de mercado da Eletrobras representa cerca de 30% da geração de toda a energia no Brasil. É realmente um monstro no mundo empresarial. Agora deixa eu comentar aqui algumas medidas que foram tomadas por interferência governamental na Eletrobras. Em 2012 foi criada a medida provisória 579. Essa medida foi aprovada no governo da Dilma e ela obrigava a Eletrobras a comercializar 40% de toda a geração de energia a preço de custo. Isso significa sim que a energia ficava mais barata, mas também significava que a operação da Eletrobras não iria se pagar. Nitidamente, isso gerou uma diminuição da receita da empresa e uma necessidade maior ainda de subsídio governamental para que a empresa se mantenha funcionando. No fim, quem pagava isso são os trabalhadores do setor privado, que pagavam os impostos e esses impostos eram redistribuídos para a Eletrobras. Isso fez com que os investimentos em infraestrutura e expansão da empresa fossem deixados de lado. De acordo com as estimativas, antes de 2021, a Eletrobras teria a capacidade de investir cerca de 3,6 bilhões de reais por ano para se expandir. E isso pode parecer muito dinheiro, mas na verdade a média do setor é de que essas empresas investem 14 bilhões de reais por ano. Ou seja, a empresa não teria como se expandir de forma sustentável. E de acordo com Wilson Ferreira, que era presidente da Eletrobras na época, a empresa precisaria de um aporte anual do governo de 8,4 bilhões. Isso só para conseguir manter aqueles 30% de participação que eu te falei mais cedo. Só que na época, com uma deficiência fiscal graças à pandemia, o governo não tinha como fazer isso. E o resultado foi o quê? A empresa passou a perder participação no mercado nacional, saindo de uma participação de 31% do mercado para 28% do mercado. Inclusive, o próprio presidente Wilson Ferreira disse que a única forma de sair da crise da empresa seria privatizando. E isso aconteceu. Em junho de 2022, a Eletrobras foi finalmente privatizada. O contrato que foi acordado foi de uma diluição de participação do governo na empresa. Então, antes da privatização, o governo detinha cerca de
60% da participação da empresa. E depois da privatização, o governo passou a ter cerca de 40% da participação. Sendo que algumas outras coisas foram acordadas, como por exemplo, para evitar o total controle de um setor tão importante para a economia brasileira por algum acionista estrangeiro, né, um único acionista estrangeiro, uma regra foi criada de que, independentemente da sua participação, o máximo de poder de voto que você teria seria de 10%. Ou seja, mesmo que eu tenha 70% da empresa, o meu máximo de poder de voto seria de 10%. Isso impede que o controle da empresa seja tomado por algum acionista estrangeiro. Além disso, como é um setor que influencia demais na segurança nacional, até porque imagina o Brasil sem energia, o que ia acontecer? Na hora de uma crise ou na hora de uma guerra, um cenário absurdo assim, imagina, não tem energia nos hospitais, não tem como, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: para manter essa segurança nacional foi concedido ao governo um Golden Share. O Golden Share é como se fosse um passe que o governo tem, que ele pode vetar qualquer decisão que afete a segurança nacional. Mas dito tudo isso, vamos para os resultados operacionais da empresa. Eu busquei os dados nos relatórios de investidor da própria Eletrobras de 5 anos. Eu só excluí o ano da pandemia, 2020, para não ter nenhuma distorção nos dados que pudesse atrapalhar a análise. E nesse primeiro gráfico aqui, os anos que estão em amarelo são os anos completos após a privatização. Analisando a receita líquida individualmente, a gente pode ver que teve um aumento considerável na receita líquida, batendo 40 bilhões em 2024. Vale destacar que depois da privatização, em 2023, no final do ano, a empresa já tinha fechado diversos novos contratos, totalizando 469 clientes, quase o dobro dos 250 clientes no ano anterior. Agora, no lucro líquido, a gente pode ver também que houve mais ou menos uma melhora, mas ao mesmo tempo, ali em 2019, já tinha batido um lucro líquido de 10,7 bilhões, em comparação ao lucro de 10,4 bilhões em 2024. Então a gente não pode falar que isso alterou tanto. Agora, nos investimentos, a gente pode perceber uma notória diferença. Dentre os anos antes da privatização, 2022 foi o maior, só que lembra que foi privatizada no meio do ano, então metade de 2022 ela já estava privatizada. Depois de 2023 e 2024, os investimentos continuaram altos. Menor que a média do setor, que eu falei para você, de 14 bilhões por ano, mas ainda assim bem melhor do que estava acontecendo quando a empresa estava estatizada. E agora eu separei aqui alguns indicadores que mostram melhor como que a operação da empresa está funcionando. Primeiro, analisando a margem do EBITDA ajustada, a gente consegue ver que houve sim um aumento. Para quem não sabe, o EBITDA, ou também conhecido como Lagida aqui no Brasil, representa o lucro antes dos juros, impostos, amortização e depreciação. Ele é um indicador muito bom para a gente ver se a operação da empresa é saudável ou não é. Quanto mais perto de 1, melhor. E que a gente pode ver que nos anos de 2023 ele se manteve e 2024 a gente já teve uma melhora substancial na margem EBITDA, que seria o EBITDA ou Lagida sobre a receita líquida da empresa. E quanto à proporção do investimento sobre a receita líquida, a gente pode perceber que teve uma alta substancial, ou seja, a empresa está progredindo e investindo a longo prazo, muito mais do que ela estava antes da estatização. Mas é claro que, independente de mostrar os resultados aqui, você vê que houve uma melhora, vão sim surgir argumentos contra a privatização. Então eu vou mostrar aqui 3 desses argumentos para você ver que, na verdade, eles não se sustentam. O primeiro argumento seria se referindo à segurança nacional. E esse meio que eu já respondi, mas vou falar de novo. A União ainda tem o Golden Share. Então, independentemente dos votos que aconteçam no Conselho, se isso for um problema de segurança nacional, o governo pode simplesmente falar, não vai acontecer e pronto. Outro argumento que pode surgir é do preço da energia por famílias. A empresa estar performando melhor não necessariamente significa que individualmente as famílias estão pagando um serviço mais barato. Então, teoricamente, a privatização da Eletrobras tornaria o preço da energia mais caro. E a verdade é que a gente precisa ser bem sincero aqui. As medidas que foram utilizadas, como por exemplo na medida provisória 579, são medidas que auxiliam sim e reduzem o custo da energia, mas elas não se sustentam a longo prazo. Então, como o dinheiro não nasce em árvore, não adianta simplesmente você falar, não, você não pode vender energia mais caro, porque a empresa, para ela se manter, ela vai precisar agora de subsídios do governo que vão ser tirados da própria população. Então, no fim, esse custo mais baixo da energia vai ser só realocado para outros custos de impostos que a gente vai ter. Então, no fim, a verdade é que a conta não fecha. Você pode falar, vamos baratear a energia. Esse custo vai sair de algum outro lugar. E o último argumento de quem é contrário à privatização, principalmente da Eletrobras, poderia utilizar é de que os dividendos agora que iriam para o Estado são menores graças à menor participação do Estado na empresa. E agora esse dinheiro vai para o bolso de investidores privados. E a verdade é que esse argumento também é falso e não se sustenta. Se a gente olhar os dados, antes da privatização o governo tinha cerca de 60% da participação da empresa. E os dividendos totais naquele ano foram de 2,5 bilhões de reais. Se a gente fizer uma regrinha simples aqui, o governo ficou com 1,5 bilhões de reais de dividendos. E aí, em 2024, por exemplo, após a privatização, a gente pode fazer a mesma regrinha. Muitos podem pensar que por conta do governo ter só 40% de participação na empresa, ele vai ter menos dividendos. Só que não é verdade, porque os dividendos
dividendos foram muito maiores em 2024, batendo inclusive recorde histórico da companhia, chegando a 4 bilhões de dividendos distribuídos para os acionistas. Isso fez entrar 1,6 bilhões de reais nos cofres públicos, ou seja, 100 milhões de reais a mais do que em 2019, quando o governo tinha mais participação da empresa. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, que a empresa ela precisa dos acionistas, então ela precisa distribuir mais dividendos se ela quiser atrair acionistas. E segundo, que a empresa aumentou sua eficiência, então ela tem a capacidade de distribuir mais dividendos do que ela tinha em 2019. Então depois desse vídeo aqui a gente pode ver que a privatização, pelo menos no caso da Eletrobras, foi um sucesso, ela deu certo. E é claro que a gente não pode generalizar. Eu trouxe aqui um exemplo da Eletrobras, eu tive que ir atrás dos relatórios dos investidores, eu tive que estudar o caso da Eletrobras para entender exatamente como isso funcionou. As privatizações variam de caso a caso, não existe um só modelo de privatização, mas em geral as privatizações seguem a mesma regra, em que quando um acionista privado toma controle da empresa, ele busca o aumento da eficiência, geralmente ele demite muitas pessoas e ele busca distribuir mais lucros para os acionistas. Mas é claro que ainda assim precisaria ser olhado caso a caso. Mas aqui no Brasil, arrisco a dizer que as privatizações tendem a ser mais eficientes do que as estatizações, dados casos de sucesso, como a Eletrobras, que a gente viu nesse vídeo, a Vale e a Telebrás, além de várias outras privatizadas. Valeu!